estava esperando o Carlos. Vai ter que me engolir. Boa noite a todos. O Carlos teve um entorse no pé, agora eu tive que sair correndo para poder cumprir a agenda. Quero que vocês emanem muita vibração boa, porque essa palestra ainda estava em preparo, então ela não está totalmente fixada, mas a leitura que a Helenice nos presenteou já vai me ajudar a dar um gancho. Eu vou dizer assim para vocês, quem que aqui já plantou uma plantinha, já cuidou de uma plantinha? 1, 2, 3. Tem mais gente que já plantou alguma coisinha, já cuidou de uma plantinha, do que gente que nunca teve essa experiência. Se a gente for parar para pensar, Jesus falava muito em parábolas, ele falava muito da agricultura, né? Ele dava os exemplos dos agricultores, dos trabalhadores da vinha, enfim, ele falava de como a gente precisava ser vaso, né? Vaso receptáculo. Então eu vou começar por aí. A gente precisa verdadeiramente se propor a se conhecer. Então hoje nós vamos falar de conhecimento de si mesmo, e eu puxo o gancho da plantinha, porque quem já cuidou de uma plantinha, mesmo que depois ela tenha morrido de sede, talvez, ou de insolação, né? A gente já cuidou de uma plantinha e começou a perceber nela os sinais que elas nos davam, de que estava com sede, de que estava muito sol, de que estava muito vento. Então, a gente tem muito... É muito mais fácil para a gente cuidar do outro, olhar para fora, olhar para o outro. É muito mais difícil a gente olhar para dentro, olhar para si e cuidar de si. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre esse olhar. Posso ser pidona? Arruma para mim um tiquinho de chá. Pode ser sem açúcar, por favor, porque eu sei que é fluidificado, então não vou nem na água hoje. A água vai ser só depois. Ah, não, aqui. E não foi. Não foi. E voltou. Vamos lá. Eu atrapalho aqui, ó, para vocês enxergarem? Não, vou. Obrigada, muito obrigada. Então vamos lá. Qual é o meio mais prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Pergunta do Livro dos Espíritos 919. Quem responde essa pergunta é Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo, é a resposta dele. Quando ele diz isso, ele fala assim... o meio mais rápido, mais fácil, mais eficaz de você se melhorar, evoluir, né? E resistir à atração do mal é se conhecendo. Então, se eu me conheço, eu sei que o que vem para mim eu posso abraçar e absorver, ou eu posso refletir e rechaçar. Se eu não me conheço, eu me misturo, eu me bagunço. Quantas vezes a gente já não se viu bagunçado, misturado na energia do outro, na emoção do outro? Quando a gente faz o treino mediúnico, né, nas quintas-feiras, a gente tem a escola mediúnica e a gente faz o treino das mediunidades com os alunos. E nós ensinamos para eles exatamente essa medida do que é seu e do que é do espírito. Então eu posso receber o espírito e sentir as emoções que ele sente, mas isso não me pertence e eu me afasto, deixo que a espiritualidade
faça a parte dela. Eu faço a minha parte, a espiritualidade vai fazer a parte dela. Muitas vezes o aluno não consegue fazer essa separação e mistura tudo e passa mal e não consegue se livrar da emoção, não consegue se livrar da sensação. Mas tudo isso é um processo, né? Conhecer-se a si mesmo é um processo. A gente não vai querer da noite para o dia ou de uma encarnação para outra a gente pensar, eu sei tudo a meu respeito. A gente precisa de um processo, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Não é o outro que vai me ensinar como é que eu sou, o que eu devo fazer, como eu devo pensar. Mas eu preciso querer dar esse primeiro passo. Então, Santo Agostinho fala assim, coloca a tua cabeça no travesseiro e faz um inventário do que você fez durante o dia. Ele quis dizer, você só se conhece quando você está em relação com o outro. Se eu me trancar no meu quarto, se eu ficar lá quietinha, sem socializar, sem interagir com as pessoas, com a sociedade, aquilo que eu vou descobrir de mim é uma parte, mas não é o todo. Eu só consigo me conhecer no relacionamento. É quando eu xingo o outro, ou quando eu abençoo o outro. É quando eu ultrapasso ou faço uma não é intervenção a palavra, uma contravenção. Uma contravenção, sabendo que eu estou fazendo uma contravenção. Estou prejudicando alguém. Então é no outro que eu me conheço. Na verdade, a gente sempre sabe, não tem aquela ideia de pisei na bola. Mas você, ó, fica quietinho e guarda. Você não conta pra ninguém que você pisou na bola, mas o teu íntimo, o teu consciente, não é nem o inconsciente, é o teu consciente sabe que você fez bobagem. Né? Isso é autoconhecimento. Mas se você não fizer nada com isso, você só vai saber. Eu de vez em quando ultrapasso uma faixa aí que é proibido ultrapassar. A gente precisa fazer algo além disso. A função do autoconhecimento é a reforma íntima, objetivando a evolução do espírito. O espírita, quem é espírita já cansou de ouvir essa frase. Reforma íntima. Fazer a reforma íntima. Reforma íntima. Reforma íntima. O que isso significa, reforma íntima? É isso. É olhar para dentro. Eu tenho uma palestra que eu até coloco uma vassourinha, né, de simbólico. É você fazer uma faxina interna. O conhecer-se a si mesmo só funciona se você pega a vassoura e começa a fazer mudança. Se você só sabe, a Simone é chata pra caramba, a Simone é exigente, eu sei que eu sou tudo isso, mas se isso não é algo que me faz mudar, não adianta nada. Eu preciso tomar atitudes. Eu sempre convido vocês, nessas minhas reflexões, que eu falo que esses encontros são reflexões, a gente precisa refletir a respeito do que é dito. Então tem a reflexão, que é isso que eu estou propondo para vocês, tem o passe e tem o voltar para casa, o sair daqui e ganhar a rua. Então aqui a gente reflete na proposta do tema, lá dentro a gente recebe o que a gente veio buscar, mas a coisa só funciona da calçada para fora. Não adianta nada a gente sair daqui assim, então eu passo, estou livre, leve e solta. E chega lá na calçada, a gente chuta o cachorro, a gente xinga o motorista que está querendo passar apressado nessa rua estreita agora, né? Então a gente precisa combinar essas coisas. E eu sempre digo, vou reiterar para quem nunca ouviu, aquilo lá só não faz verão. O passe lá dentro, se não houver mudança de vibração,
mudança de pensamento, do mesmo jeito que cai e vai embora, que nem água no ralo. A gente precisa querer, né? A gente precisa querer mudança. Só para fechar esse pensamento, retomando também com uma questão da casa, na terça-feira a gente tem, como a Helenice falou, a gente tem o trabalho de saúde. O trabalho de saúde, ele só é realizado se a pessoa que quer o trabalho da saúde, quer atendimento à saúde, disser, eu quero, eu preciso, eu tenho ciência de que vocês vão fazer um trabalho. Eu preciso estar em casa às terças-feiras, das 8 às 9, deitadinho, quietinho, uma luzinha ambiente, uma musiquinha, em prece, para receber o tratamento. Não adianta falar assim, olha, eu quero, tá? Pega o meu nome, o meu endereço e eu vou jogar bola. Eu vou assistir novela. Eu tenho que fazer a minha parte, eu preciso querer. O passe não é diferente disso. Eu preciso querer e eu preciso mudar a vibração, mudar o pensamento. Senão nada acontece. O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que nós necessitamos transformar. É o que eu tinha falado, a gente sabe. No fundo a gente sabe. Quando a gente é grossa, quando a gente é impertinente, quando a gente é mal educada, enfim, a gente sabe. Nos resta e vai voltar para assim, desculpa, vamos, foi legal, me excedi. Aí a gente deu um passo, aí a gente subiu um degrauzinho. O degrauzinho da nossa evolução é aqueles desenhos assim que a escada é infinita. E os degrauzinhos são bem pequenininhos. Mas se a gente não der um, o resto não vem. Então tem que dar um pequenininho. Desculpa, não foi legal, me excedi. A gente tem que ter esse reconhecimento. Porque a gente tem dentro da gente o bem e o mal, o certo e o errado. Dentro do nosso DNA tem Deus. Deus está no nosso DNA. Então a gente sabe dentro de nós o que é bom, o que não é, o que é certo e o que é errado. Não tem desculpa, né? Podemos avaliar-nos observando as relações dos outros com relação às nossas atitudes, mas cuidado com as comparações. Então, como é que é isso? Eu posso me avaliar observando a relação dos outros em relação a nós mesmos, as nossas atitudes. Foi o que eu falei sobre a questão da interação, né? Eu trancada no meu quarto, na minha casa, sozinha, isolada, eu conheço uma parte de mim. Eu conheço a Simone que lê, a Simone que lava o quintal, a Simone que cozinha, mas eu preciso conhecer a Simone vizinha, a Simone irmã, a Simone esposa, a Simone fonoaudióloga. Eu preciso conhecer na relação como é que eu sou com a minha família, como é que eu sou com os meus amigos, como é que eu sou dentro da casa espírita, como é que eu sou fora da casa espírita. Eu digo que aqui a gente é tudo anjinho, né? Diazinha. Oi, meu querido, oi, meu amor, ai, que saudade. Mas lá fora a gente não tem máscaras. A gente tem máscaras aqui, a gente tem em todos os lugares. Isso, não estou dizendo que isso é horrível, é isso. Eu tenho uma máscara aqui, eu tenho uma máscara no consultório, eu tenho uma máscara na família. Máscaras significam modelos que você adota para poder interagir. Porque se a gente se apresentasse, sabe aqueles filmes em que o alienígena rasga a roupa do hospedeiro humano e se mostra? Se a gente se mostrasse exatamente do jeito que a gente ia assustar um pouco as pessoas. Então, máscaras são essas peças em que a gente vai modelando. Com ela eu posso falar desse jeito, com ele desse, com ela. A gente vai modelando. Não é ruim? Simplesmente é. Mas a gente precisa ver como é que isso reflete
né, no outro, e aí a gente consegue se conhecer. Com a minha família eu sou meio pé no peito, no centro espírita eu sou anjinha. Então, essa proposta de reflexão que eu faço para vocês. Vamos pensar em como estamos nos relacionando com os outros e o que isto reflete como autoconhecimento. E lembre-se, aquele que observa é ao mesmo tempo aquele que é observado. Óbvio, né? Eu sou muito exigente, eu sei disso. Eu quero que a minha exigência seja na medida em que eu não ultrapasse o limite do outro. Porque se eu for muito exigente, o outro vai se sentir cobrado, acuado. Mas eu acho que a minha exigência, ela é salutar na medida em que eu acredito que faço o outro caminhar para frente. Eu digo isso porque, como eu disse para vocês, eu sou fonoaudióloga, então eu lido com pacientes e eu estou sempre querendo que eles avancem, né? Então eu exijo, vamos lá, vamos fazer, me traz isso aqui de resultado, né? Vamos... É óbvio que eu sei que do mesmo jeito que eu ponho a minha atenção no outro, o outro tá pondo atenção em mim. Nossa, como ela é chata, como ela é exigente, como ela é durona. Eu tenho aí os meus alunos para dizer se eu sou a professora chata, né? Né? Porque exige, porque tá lá, pega no pé, né? Puxa a orelha, cadê a disciplina? A gente tem que fazer, tem que entrar na regra, né? Para depois poder flexibilizar. Então eu sei que eu sou olhada, né? Eu sou julgada, e julgamento no sentido de que eu sei que as pessoas estão me olhando e estão dizendo, nossa, mas ela é isso, ela é aquilo, do mesmo jeito que eu faço, né? Meus relacionamentos, a gente nunca pode perder isso de vista. Todo conceito que o homem não modifica com a sua evolução torna-se um preconceito. Eu adorei esse aí. Tem muita gente que fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Eu cresci assim, eu não vou mudar, esse é o meu jeito. Virou um preconceito, né? A gente hoje vive na pele pessoas que batem nessa tecla e não aceitam certas mudanças sociais. Nós estamos vivendo num momento de muita transformação, muita transformação. 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não tinha essa revolução de conceitos sociais que a gente tem hoje. E tem muita gente batendo na tecla, eu sou assim, eu não aceito, ponto final. Então isso o clássico, tornou-se uma pessoa preconceituosa, ficou com conceitos enraizados, ultrapassados, a evolução vem atropelar e simplesmente não quer olhar, né? Não quer olhar para si, para falar, eu preciso mudar, eu preciso aceitar, eu preciso me abrir para a novidade, para o novo. Então, quando a gente fecha, né? A gente se fecha, isso não flui. E aí a gente vai ficar para trás. Você se conhece? Eu me conheço, só dentro dessa caixinha. Fora dessa caixinha eu não funciono. Dentro dessa caixinha eu funciono muito bem. Então, vamos olhar para isso também. E me ocorreu agora, né? Tá tudo bem se a gente tem pessoas assim, a gente tem que respeitar também, né? A gente não vai tentar converter, a gente não vai tentar na força, na marra. Paciência. E muitas pessoas falam assim, mas eu gostaria tanto que fulano entendesse isso, isso e isso. Então, no seu grau de evolução, no seu grau de entendimento, a gente não pode forçar todo mundo, né? Voltando o exemplo da terça-feira,
Ah, mas eu queria o tratamento do meu vizinho, porque ele está sofrendo muito. O seu vizinho quer o tratamento? Não, ele não sabe. Então a gente não pode ajudar. Ah, mas é falta de caridade. Não é falta de caridade, é cada um dentro do seu entendimento e fazendo a sua parte. A gente só aceita, isso não estou dizendo que fui eu que fiz a regra, os espíritos nos trouxeram essa informação. A gente só aceita fazer o tratamento de saúde para pessoas que não podem dar o aceite, no caso de crianças, os pais são os responsáveis ou os tutores, ou pessoas que não têm a consciência ou a sanidade para poder fazer essa escolha. Aí tem que ter uma pessoa responsável também. Do contrário, o seu vizinho que precisa de ajuda, precisa ser comunicado, e quando ele disser que ele quer, que ele precisa de ajuda, ele quer isso, a gente vai fazer o tratamento. É uma condição de parceria. Eles precisam fazer a parte deles, a gente faz a nossa parte e a espiritualidade faz a parte deles. Muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas não olham para dentro de si mesmas, não percebendo assim os seus pontos vulneráveis e as suas limitações. E eu não vou nem entrar só na questão marital, né? Relacionamentos, às vezes, de trabalho, relacionamento afetivo, né? de amizade. A gente não se conhece, a gente fica esperando do outro, sempre do outro. O outro precisa suprir as minhas necessidades, as minhas deficiências, os meus buracos, as minhas lacunas. E se a gente não se conhece, a gente deixa esses buracos, né? Deixa essas aberturas para que o outro venha preencher. Se você se conhece, está tudo completo, está tudo preenchido. Não preciso do outro para preencher. Então, muitos relacionamentos não dá bom por causa disso. Você espera que o outro te complemente. Quando você se conhece, você está pleno, você não precisa desse outro te completando, no sentido de que você está faltando. E é só o outro que consegue preencher. Então, observem os relacionamentos de vocês, nesses âmbitos que eu falei, profissional, familiar, conjugal, enfim, de amizade. Né? Tem alguma coisa que não está rolando bem? Vocês se conhecem como indivíduos para estarem juntos como unidade, complementar um ao outro? E outra coisa, também me ocorreu agora. Quem aqui já fez terapia? Psicoterapia, psicanálise? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, tá vendo? Cuidar de planta é mais fácil, tá vendo? Cuidar de planta é mais fácil. Agora, cuidar da gente. Ah, essa psicoterapia é coisa de doido. Psiquiatra é coisa de maluco. Análise, gente, é o profissional gabaritado, perfeito, que nos ajuda como espelho. Fala assim, olha você aqui, ó. E ele te ajuda, né? Ele vai te conduzindo. Eu acho que psicoterapia era algo que deveria ser obrigatório. Passa no pediatra e passa no psicoterapeuta, né? Desde pequenininho. E aqueles que não conhecem a si mesmos dificilmente terão um bom relacionamento com o outro. É isso, né? Se eu fico buscando preencher, eu vou estar sempre buscando alguém que me faça que me complete. Ah, mas lembre, completar sempre no sentido da falta, porque é lógico que a gente precisa do outro, indiscutivelmente. Mas quando a gente não sabe qual é o nosso valor, a gente não sabe qual é o nosso limite, a gente não sabe falar não, está sempre deixando. Ah, tá bom, tudo bem, dessa vez passa. A gente acha que é sempre mais fácil dar para o outro do que dar para a gente mesmo.
aí os relacionamentos não vão dar certo, porque a gente vai sempre buscar, e a gente vai descartar esse, descarta aquele, descarta pai, descarta mãe, descarta irmão, descarta marido, descarta namorado, descarta amigo. Nada funciona, porque está sempre faltando, está sempre faltando. Vamos lá, tá? Na marca. Paulo disse: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos. Está em Efésios. E aí despertar é encontrar-se pleno, consciente da sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento. Então, despertar, acordar, né? Tomar consciência, olhar para dentro de si, ver o quão potente nós somos, mas a gente não para cuidar da gente. Vamos olhar no espelho, é difícil, já fizeram esse teste também? Se olha no espelho. Tem gente que não consegue se olhar no espelho nu. Às vezes não consegue olhar só no espelho aqui do rosto. Você já tirou a roupa, já se olhou no espelho e olhou e gostou do que viu, gostou do que refletiu no espelho. É difícil. Tem gente que não consegue. Eu quero fazer esse desafio para vocês. Pega lá, tira a roupa, fica na frente do espelho, olha lá, vamos ver. Vamos lá, vamos fazer uma autoanálise. Olhar para fora, pelo menos, para começar a olhar para dentro. Se fora está difícil, que dirá vocês olharem para dentro? Então vamos fazer esse exercício. Eu quero todo mundo pelado, hein? O autoconhecimento amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, as nossas vocações, habilidades inatas, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Se eu olho para dentro, eu vejo que eu tenho Deus dentro de mim, eu posso tudo. Vós sois deuses. Mas a gente acha que a gente é o cocô, a mosca do cocô, do cavalo e do bandido. A gente não se dá o devido valor. Não vamos nos dar o devido valor. E o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Conhece-te a ti mesmo e o teu saber iluminará o mundo. Vós sois deuses, é isso aí. Obrigada, gente. Desejo que vocês tenham um excelente tratamento dentro da Câmara de Passes. Desejo que vocês, é o meu desejo sempre, tá? Que vocês, ao voltarem para casa, quando colocar a cabecinha no travesseiro, antes vocês vão tirar a roupa na frente do espelho, né? Mas vocês vão colocar a cabecinha no travesseiro e vocês vão lembrar, a palestra de hoje falava de... Não adianta esquecer a palestra. Não é para esquecer, não quero que vocês se lembrem da Simone, eu quero que vocês se lembrem da nossa reflexão. Eu digo que sempre, se eu conseguir fazer com que vocês, ao pôr a cabeça no travesseiro, vocês se lembrem da palestra, eu ganhei a noite, ganhei o dia, né? Então essa é a minha proposta. Qual é a primeira? Tirar a roupa. A segunda, lembrar o conteúdo da palestra, da reflexão, tá? Quero que vocês reflitam sobre conhecer-se a si mesmo e levar aí como uma sementinha de mudança. Um bom tratamento para vocês. Obrigada.